considerado o teólogo. Os pais da igreja primitiva chamavam ele de teólogo. Porque enquanto os outros apóstolos que escreveram sobre a genealogia de Cristo, sobre o seu nascimento e provaram que Cristo era aquele prometido lá do Velho Testamento, João já apontou para outra forma de enxergar Cristo. Então João aplicou a demonstrar que Cristo é Deus divino. Vamos ler? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Essa oração o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus fez essa oração já próximo da sua morte. Assim como lhe deste poder, autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esses dois versículos, nós temos a eleição que é dada por Deus, os que são dados pelo Pai ao Filho. E o segundo ponto, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a obra de Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo na eternidade. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Só quem guarda a palavra é aquele que Deus dá ao Filho. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Esse é o amor entre o Pai e o Filho. Tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai. O Pai glorifica o Filho, que é a glória do seu Filho. O Filho diz assim: eu não procuro a minha glória, mas a quem a procure. Em outra parte, Cristo diz assim: um rei quis fazer bodas ao seu filho. Deus quis dar uma esposa para o seu filho. Essa é a igreja, tirando da sua própria costela. Adão é figura de Cristo. Por isso que Paulo disse: quando Adão cai naquele sono profundo, da costela dele sai Eva. E no original hebraico e Deus não formou a mulher. No hebraico e Deus edificou da costela de Adão a mulher. Edificou, porque ali apontava para o verdadeiro Adão, porque
Adão do Jardim do Éden era sombras do verdadeiro Adão, Cristo. Aquele sono profundo de Adão representava a morte de Cristo. Cristo furado na costela, sangue e água, a igreja surgindo, a esposa de Cristo. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum daqueles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Esse versículo 19, ele nos traz uma revelação da encarnação do Verbo. E por eles me santifico. O que isso quer dizer? O que Cristo nessa oração ao Pai quis dizer? Quando Deus se faz homem, como no último estudo falamos, que ele cresceu em graça, cresceu em conhecimento, aprendeu a obediência, padeceu, ele se santificou, ele tomou a nossa forma humana, ele se fez homem como nós, ele tinha que ser participantes conosco das mesmas aflições. Das mesmas aflições. E nisso, ele se santificou por nós. Porque ele, como Deus, lá na eternidade, ele não precisava se santificar para nada. Mas por nós, ele se fez homem. Porque agora, ele tomando a nossa forma humana, ele agora se tornou o verdadeiro homem. Mas também ele é o verdadeiro Deus. Isso ele fez para que nós fôssemos santificados. Ou seja, para que o Espírito Santo pudesse ser passado para nós. E agora tudo que ele conquistou por nós é passado para nós. Ele conquistou tudo por nós. Nós não conquistamos nada. Cristo conquistou tudo por nós. Ele nos deu a terra prometida. Foi Ele quem fez tudo isso. Então por isso que Ele se fez homem, para conquistar tudo por nós. Para vencer o inferno. Para vencer as potestades do mal. Para vencer o pecado e para vencer a morte. Por isso que ele disse, aquele que crê em mim não morrerá. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ele conquistou tudo por nós. O que agora o Espírito Santo faz? Quando
nos é colocado fé. Tudo que é dele, tudo que ele conquistou por nós, é passado para nós. Toda a sua plenitude. O entendimento. Deus abre os nossos olhos. Deus tira as escamas dos nossos olhos. Deus passa a nos transformar. Deus passa a nos moldar. Nós passamos a ter alegria nas coisas de Deus. Nós passamos a querer se aproximar de Deus. Porque tudo o que Ele fez já foi conquistado. Então nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, sendo nós participantes do seu corpo, co-participantes de sua natureza divina, como fala o apóstolo Pedro. Isso significa que Ele agora, que está lá intercedendo por nós, Ele também é homem. Agora, Ele não é só o Deus assentado no seu trono. Ele é o Filho do homem assentado na glória do Pai. Loucura! Por isso que é um espetáculo. Por isso que os anjos do céu ficam espantados com essa obra. Por isso que os anjos, quando enxergam tudo isso, se espantam e glorificam a Deus lá em Apocalipse. Por causa dessa obra maravilhosa, a encarnação do Verbo. Deus andou. Deus teve cansaço. Uma passagem que mostra a divindade de Cristo e a sua natureza humana, quando vai atravessando o mar. Ele está cansado e está dormindo. Verdadeiro homem. Ele levanta e acalma a tempestade. Verdadeiro Deus. Isso é só para a Irmandade entender um pouco da encarnação. Porque Deus se fez homem. Nós vamos falar agora um pouco sobre a expiação. Então esse Deus que se fez homem, para passar tudo para nós, Ele precisava pagar um preço. Porque Deus é santo, justo e verdadeiro. Imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu tenho algo a falar para a igreja, que todos nós deveríamos se preocupar. Deus é bom. Isso não é coisa para acharmos que isso é algo para que ficarmos de certa forma acomodados. Não, isso deve nos preocupar, porque Deus é bom. Você sabe por quê? Porque você não é bom. Porque Deus, que é um ser moral, Deus não abaixa o seu padrão de exigência. E por isso que quando Ele fala aquela voz do céu, quando o seu filho desce ao Jordão, aquela voz que diz assim: este é o meu filho amado, a quem me alegro. Porque só o filho alegra o pai. Só o filho fez o que o pai quis. Só o filho poderia pagar o preço exigido pelo pai. Só o filho de Deus. Então Deus, que é bom, Ele exige a verdadeira cobrança dos maus. E nós somos maus. Nós não agradamos a Deus. Mas Deus, que também não é só bom, mas é misericordioso, Ele mesmo providenciou para nós o sacrifício pascal. Para apaziguar a sua ira, Ele mesmo preparou o sacrifício
Deus proverá o cordeiro, o seu próprio filho. Precisava ter derramamento de sangue, porque tudo aquilo que se fazia no Antigo Testamento, o cordeiro era imolado, e daí levava aquele sangue ao propiciatório, onde ficava a arca do concerto, e nesse propiciatório era despejado o sangue. Tudo aquilo era símbolo de Cristo, a simbologia do sacrifício de Cristo, para apaziguar a ira de Deus. Então a ira de Deus que iria cair sobre nós, que deveria ser derramada sobre nós, caiu sobre o seu próprio filho. Quando Cristo diz assim: Pai, passa de mim esse cálice, era o cálice da ira de Deus. Ele começa a suar sangue, ele começa a sentir, tremer, começou a tremer, começou a sentir a ira de Deus cair sobre ele. Por isso que Isaías fala: ele foi moído pelas nossas transgressões. E você só vai entender isso quando você enxergar o quanto você é um pecador. Quanto mais você enxergar os seus pecados, mais você vai enxergar o sacrifício de Cristo e o amor de Deus. Então, passamos pela expiação rapidamente. Nós não vamos conseguir ler muitas coisas, porque nós estamos tratando de 3, 4 temas. É só passando, correndo. E daí então nós podemos agora falar da justificação pela fé, que seria o tema abordado hoje. Desta forma, agora, como Deus se fez homem, anunciado pelo próprio Deus Pai no jardim do Éden e pelos profetas, sendo a palavra de Deus cristocêntrica, apontando para Cristo, aquele que viria, uma vez que Deus agora virou homem, e agora o Deus homem agora pagou aquele preço que deveria ser pago pelos pecados, pela justiça santa de Deus, pela sua ira santa. Desta forma agora nós somos justificados. Justificação pela fé em Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que aquela justiça do Filho de Deus, ele foi encontrado justo, não houve nele pecado, era um cordeiro sem mancha, era um cordeiro imaculado, era um cordeiro santo, puro, que foi morto, e conforme ele foi morto, ele foi achado justo, e conforme ele foi achado justo, ele ressuscitou em poder do Espírito, e agora a justiça dele é passada para você. Então quando você olha para ele, você olha para aquele que te justificou. E quando Deus Pai olha para você, ele não enxerga você, ele enxerga o sangue do seu Filho que foi derramado por você. Ele olha para você e não vê a sua justiça, mas vê a justiça de Cristo. Ele vê a justiça do seu Filho. Não há nada que você possa fazer que possa agradar a Deus, mas Cristo fez tudo por você.
Isso é justificação por fé. Então, aquela justiça que foi imputada em Cristo, agora também ela foi paga juridicialmente ela foi paga de forma judicial, de forma jurídica. O que isso quer dizer? Que o oficial de justiça chegou na tua porta e disse assim: olha, você tem essa dívida aqui, ó, e você tem que pagar, senão você vai para a masmorra, inferno. Só que alguém pagou no seu lugar. Então essa justiça, então Paulo, em uma de suas cartas, diz que ele cravou na cruz a nossa dívida. Naquela época de Paulo usou uma linguagem usada naquela época. O que se fazia naquela época? Quando se tinha uma dívida e era paga, era cravado no mural, na rua, no local, para demonstrar que foi paga a dívida. Quando Paulo está dizendo que a dívida que nos era entre Deus e nós, que nos fazia inimigo diante de Deus, foi paga e foi cravada na cruz. Então, quando chega lá, o próprio Cristo cravou, não deve mais, está pago, e cravou. Agora, de forma jurídica, ele foi imputado, a ira que cairia sobre nós foi imputada em Cristo, caiu sobre Cristo, ele pagou de forma jurídica, e agora a justiça dele é passada para você de forma infundida. Agora ela é infundida em você, ela entra em você. A justiça de Deus que se fez homem agora passa para você. Então quando o Pai olha para você, você agrada ao Pai, porque Ele olha para você e vê a justiça do Filho dele. Só que essa justiça que também foi agora infundida em você, ela também é orgânica, ela te muda, ela te transforma, ela te regenera, ela te modifica. Você passa pelo novo nascimento. Você nasce de novo. E esse novo nascimento passa quando você se arrepende dos seus pecados. O novo nascimento não dá quando você se batiza. Ainda que quando você se batiza, teoricamente você teria que ser catequizado, ou seja, aprender várias doutrinas. Mas você só nasce de novo quando você se arrepende dos seus pecados. Quando Deus coloca fé no seu coração. Quando Deus derrama fé em você, porque a fé é um dom de Deus. E aí quando Deus coloca fé no seu coração, para você crer no sacrifício de Cristo, você se arrepende dos seus pecados verdadeiramente. E você olha para Cristo, o sacrifício dele, e você enxerga em Cristo o seu Salvador. Isso é fé. A fé é o faminto que tem fome e estende a mão para ter pão. Você olha para você e você enxerga que você é incapaz de agradar a Deus. Você olha para você e você enxerga que você é um homem incapaz de fazer a vontade de Deus. Você olha para você e você enxerga um homem que não consegue de forma nenhuma, porque até os nossos pensamentos são sujos. As nossas boas obras, o profeta Isaías diz, são trapos de imundícias diante dele. O que é trapo de imundícia? A figura que Isaías toma é aquele trapo que as mulheres usam nos dias que estão naqueles dias. É isso as suas boas obras, quando Cristo não está em você. Você nunca será aceito mediante aquilo que você faz. Você sempre será aceito diante de Deus pelo aquilo que Cristo fez por você.
Você foi chamado para as boas obras. Isso não significa que você tem que andar de qualquer jeito. Isso não significa que agora que Cristo fez o sacrifício de você, por você, você deve ser libertino com a graça de Deus. Porque Deus de antemão preparou os caminhos para as boas obras. As boas obras não irão te dar a salvação. Você não tem boas obras para ser salvo. Você tem boas obras porque você foi salvo. Você está salvo e você será salvo. Você foi salvo quando Cristo morreu por você. Você está salvo quando você vive para Cristo. E você será salvo quando Ele vir em glória. Então você precisa tomar posse da salvação que já foi lhe dada. Vamos agora para a Bíblia, vamos para as cartas aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver. Pois que somos nós mais excelentes. Paulo está dizendo em relação, Paulo aqui, essa carta, vou fazer primeiro uma prévia sobre a carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja que estava em Roma. Essa carta é a carta mais importante de Paulo. Essa carta, ela explica o mistério do Evangelho. Essa carta, Paulo demonstra que todos os homens, todos, sem exceção, tanto gentios como judeus, estão mortos em seus delitos e pecados, incapazes de se aproximar de Deus. Então Paulo vai começar a dizer qual é a verdadeira posição do homem diante de Deus. Vamos lá? Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito? O que é que está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Irmãos, eu vou primeiro parar aqui, para os irmãos, para a irmandade entender, que você não busca a Deus. Deus te buscou. Não há ninguém que busque a Deus. Você não tem força. Você estava morto. E morto não atende o chamado de Deus. Deus te ressuscitou dos mortos e te deu vida. Entenda isso, para você não se colocar na base da sua justiça, para você não achar que você está buscando a Deus porque você é bom. Você busca a Deus porque Deus te amou e te buscou. A sua soberania fez isso. Não foi você que buscou a Deus, mas Deus te buscou. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
em seus caminhos a destruição e misérias, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei não serve para te justificar. A lei não te faz justo. A lei que diz que não é para matar, não cobiçar, não dar falso testemunho e tantas outras coisas, ela não serve para te salvar. Não é que a lei não seja santa, que a lei seja imperfeita. O problema não está na lei. O problema está em nós. A lei é santa e pura, mas nós somos o grande problema, que nós não conseguimos agradar a Deus. Então a lei demonstra que nós todos somos incapazes de agradar a Deus. É isso que a lei serve. A lei serve para expor o pecado. Os judeus achavam que a lei servia para salvar eles. E por isso que quando Cristo veio, eles crucificaram Cristo, porque não entenderam a justiça de Deus. A lei demonstra que somos maus. E aí quando você olha para ela, você diz: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. É isso que a lei serve, para expor o pecado. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há amor, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, os que estão debaixo da lei o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É para isso que a lei serve, para expor o pecado, para demonstrar o quanto somos pecadores, incapazes de agradar a Deus, e ver em Cristo aquele que agradou ao Pai, o nosso Salvador, aquele que nos justificou, pela fé que você deve ter nele, pelo seu sacrifício. Mas agora no 21, até agora, Paulo demonstrou que todos estão na mesma situação. Os judeus achavam que eles eram melhores, porque foi confiado a lei a eles, eles tinham a lei, era o povo eleito, escolhido por Deus. Mas Paulo começa a demonstrar que tanto gregos como judeus, todos estão debaixo do pecado. E nessas passagens que acabamos de ler, Paulo demonstra o que é o homem. Mas graças a Deus, que depois de tanta cajadada de Paulo, que nós tomamos agora, existe o versículo 21. Porque no versículo 21, Paulo vai dizer assim: mas agora, aí você pode dizer, ufa, mas agora, se manifestou sem lei
lei. A justiça de Deus. A justiça de Deus agora se manifestou sem lei. Primeiramente, a justiça de Deus se manifesta com a lei. Mas o homem é incapaz de cumprir a lei, porque o homem peca. O homem está caído. Através do pecado de Adão passou para todos nós. E a lei serve para expor justamente esse nosso pecado. E se você não enxerga que você é um pecador, uma pecadora, você está numa situação muito difícil. Se você acha que você é santo e agrada a Deus de alguma coisa que você faz, e você quer achar que você deve, você merece ser salvo por alguma coisa que você fez, você caiu da graça. O que está te esperando é o inferno. Você só pode ser salvo mediante aquilo que Cristo fez por você. Se você não entender isso, eu lamento. Você não será salvo. Você não será salvo. Tire essa ideia que você é bonzinho, bonzinha. Você não é. Mas você tem que ser santo, porque Ele é santo. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo os testemunhos da lei e dos profetas. Isto é, o que é então? Paulo, o que é? Paulo vai dizer agora, isto é, ou seja, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem nele, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, acabou. Você só pode ser salvo sem lei. Cristo, pela fé no sacrifício do Verbo encarnado, daquele que morreu e sofreu a ira de Deus no seu lugar. Sendo justificados gratuitamente. Você não pode fazer nada. É de graça. Graça. Favor imerecido. Você não fez nada para ser salvo. Você merece o inferno. Você merece ser lançado no lago de fogo. Mas gratuitamente, por mera graça, Deus quis te salvar. Então seja agradecido a Deus. Agradeça a Deus pelo sacrifício do seu filho. É gratuitamente. Você não pagou nada. Cristo pagou por você. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça significa favor imerecido. Você não é bom. Deus é bom, mas você não é. Deus não abaixa os seus parâmetros de exigência, porque Ele é 3 vezes santo. Mas Ele providenciou o sacrifício para te salvar. Pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção. Redenção significa o pagamento de um resgate. Ele te resgatou. Quando um escravo estava lá escravizado, Paulo está dizendo aqui, está usando a figura de linguagem da época dos escravos, da época dele, que para o escravo ser livre tinha que ser pago um valor muito alto. Então, pela redenção, Cristo te resgatou. Você era escravo do pecado, você estava nos seus mortos, nos seus pecados e delitos, você iria para o inferno, mas de forma gratuita, pela redenção que há em Cristo Jesus, Deus te salvou. Ao qual Deus fez um assento de misericórdia, reconciliando pela fé no sangue, em seu sangue, para mostrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Olha só, aqueles pecados que você pecava e que você peca, dantes cometido, por isso que o que Deus quer, irmandade, entenda uma coisa, quando você faz algo de bom, Deus não fica mais alegre. Quando você faz algo que você não é bom, do ponto de vista nosso, ainda que nós não agradamos a Deus e não somos bons, mas quando temos atos ímpios, Deus não vai ficar com raiva de você. Deus não é um Deus que está com um chicote ali, esperando você errar para Ele te castigar. Deus é o nosso Pai. Deus quer que você cresça em entendimento. Deus quer que você cresça em graça. Deus quer que você cresça, amadureça em espírito. Deus quer que você tome posse da salvação. Ele já conquistou tudo por você. Deus quer que você enxergue as coisas. Quando você faz algo de bom, é porque o Espírito Santo está te movendo e está agindo em você, com você e em você. E quando você faz algo que não agrada a Deus, é o seu estado caído que combate com a sua vida agora espiritual. Mas Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus é imutável. Deus não está de cara feia para você e amanhã Ele está de sorrisinho para você. Deus já fez tudo por você. Deus já te deu tudo. Ele quis te salvar. Deus é soberano. Então toma posse da salvação. Viva para Cristo. Onde está logo a jactância? Onde está a jactância? Onde está o orgulho? Onde está logo o orgulho? Onde eu devo me orgulhar então? Onde está a jactância? Onde está o orgulho? Em que devo me orgulhar? É isso que Paulo está dizendo. Em que eu devo me orgulhar? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O orgulho das obras, o que Paulo está dizendo assim, que você não pode ser orgulhoso pelas suas boas obras. Você não tem orgulho pelaquilo que você faz, porque o mérito é da fé em Cristo. O mérito das tuas boas obras, o mérito da salvação, o mérito da reconciliação com Deus,
o mérito de você poder ser chamado agora de filha e filhos de Deus, o mérito está em Cristo. Então é nessa fé que descansa o mérito. A meritocracia é de Cristo. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Por isso que nós temos que ser cristocêntricos. E um detalhe muito importante que eu vi as irmãs cantando, louvando ao Senhor, e que eu fico maravilhado, é que o louvor é esse mesmo. O louvor, ele não deve ser antropocêntrico. O louvor, antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro. O louvor, ele não deve dizer a minha vitória, a minha posse, algo voltado para o homem. Isso não é louvor. Isso não louva a Deus. Isso não agrada a Deus. O louvor, ele deve engrandecer a Deus. É para isso que serve o louvor. Então todo louvor que não glorifica a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos e pelo que Ele fez na criação, não é louvor. Pela obra de Cristo, pela reconciliação com Ele, não é louvor, é heresia cantada. O louvor deve engrandecer a Deus. Todo louvor que diz que, olha para mim, a minha posse, a minha vitória, o meu isso, o meu aquilo, que o centro passa a ser o homem, isso é heresia. Porque tudo deve apontar para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aí ele vai dizer assim, concluímos, agora é a conclusão de Paulo. Depois que ele demonstrou que todos pecaram, os destituídos estão da glória de Deus, que a língua é um sepulcro e ninguém busca a Deus, não há entendimento, não há quem busque a Deus. Depois que ele demonstrar que todos estão debaixo do pecado e depende unicamente da graça de Deus em Cristo Jesus para ser salvo, ele vai concluir. E aí ele vai dizer assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Eu vou ler novamente. Concluímos, pois, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Eu vou ler novamente. Porque a nossa carne, toda hora quer dizer para nós que somos justos diante de Deus. E às vezes somos melhores do que alguém. Então eu vou ler mais uma vez. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Todos juntos. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pela fé. Você é justo pela fé. De onde descansa a sua justiça? A sua justiça não descansa em você. A sua justiça se descansa em Cristo. É Cristo que te fez justo. É Cristo que te reconciliou com o Pai. É Cristo que preparou de antemão os caminhos das boas obras para você andar. É através do Espírito Santo que Cristo conquistou, que enviou por nós, que você tem boas obras.
que você resiste aos maus, aos pecados, e é através unicamente de Deus que você está aqui. Você foi eleito e eleita de Deus. Agradeça a Deus por isso. Você foi elegida na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus, que nem o apóstolo Pedro disse, eleito segundo a sua presciência. Foi na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus, que Deus te elegeu. Antes de você ser formado, Deus te conhecia. Isso é presciência. Você não existia, mas Deus já te conhecia. Onisciência de Deus. A onisciência de Deus não é a onisciência passiva, como alguns ensinam, que Deus sabe, mas Ele não rege o mundo. O mundo não está de qualquer jeito. A providência de Deus está sobre o mundo. Então você é eleito na presciência de Deus, no conhecimento antecipado de Deus. E é pela fé que você é justa e justo diante de Deus. Você vai ter que ter boas obras, porque ela é os bons frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Não há árvore boa que dê má fruto e árvore má que dê bom fruto. Se você verdadeiramente creu em Cristo, nasceu, se arrependeu dos seus pecados, nasceu, passou pelo novo nascimento, é automático você ter bom fruto, porque Cristo habita em você. E você não tem que se gloriar disso. E aonde? Vamos concluir agora. Eu gostaria de falar sobre a questão da salvação e do galardão. E aí nós vamos concluir. Você foi salvo pelaquilo que Cristo fez por você. O Verbo, a Trindade, a segunda pessoa de Deus, se encarnou, veio à terra, pagou a expiação, Ele te justificou. Daí então, Deus colocou fé em você, você creu no sacrifício de Cristo, se arrependeu dos seus pecados e passou pelo novo nascimento, e agora você foi chamada para as boas obras. Uma vez que você foi chamado para as boas obras, agora, Deus que é maravilhoso, Deus que é misericordioso, Deus que faz tudo em abundância, como fala Paulo, que nos deu tudo em Cristo. Deus não nos deu a metade, Deus deu tudo. Deus, Ele quer que vivamos a vida dEle, e Ele quer viver a nossa vida. Deus nos deu tudo em Cristo. Em Cristo, Cristo fala assim: Pai, aonde quer que eu esteja, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Nós estaremos com Deus. E Deus, Paulo diz assim, e Deus será tudo em todos. Você já pensou nisso? Deus quer estar com você todos os dias. Deus quer estar com você toda a eternidade. Deus estará, você e nós estaremos sempre espantados pelaquilo que Deus é. Deus quis você. Você não chamou, você não quis Deus, mas Deus quis você. Então, você que foi salvo agora, também Deus vai te dar um galardão.
Deus vai te dar um prêmio. A salvação foi Cristo que te deu, é a graça. Foi Deus que te deu, Deus quis te salvar, não depende de você. Você não fez nada para ser salvo. Cristo fez tudo por você. Mas você foi chamada para as boas obras. Mas as suas boas obras também receberá galardão. Você terá um prêmio. Além de você ser salvo, você também terá um prêmio. Ou seja, cada vez Paulo chama de peso de glória. Paulo diz assim: como as estrelas do céu diferem uma das outras em glória, assim seremos. Ou seja, segundo o que nós trabalharmos para o reino de Deus, nós teremos um galardão, um peso de glória. Cada um terá uma glória diferente, segundo aquilo que fez na obra de Deus. Esse é o galardão, segundo as nossas obras. Você não é salvo pelas obras, mas você será galardoado por elas. Tá bom, irmãos? Tá bom, irmãs? Tá bom, igreja? Nós vamos encerrar, né, o culto. O culto não, no caso, a pregação, né? Já são 8h40. Hoje, graças a Deus, deu bastante para a gente explanar bastante coisa sobre a obra do Evangelho, sobre o que é o Evangelho. E você sabe, nós temos que ouvir isso todos os dias. Temos que se relembrar disso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Domingo vai ter a consagração, né? Serei consagrado da pastor. Teremos a Santa Ceia também? Santa Ceia. O pastor Luiz vai estar falando, vai estar explicando tudo. Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus possa entrar no coração de todos que estão aqui presentes. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para nos mudar, para nos, cada dia mais, fazer crescer no entendimento, no conhecimento e na santidade diante de Deus. Deus abençoe. E cada um guarde a palavra que assim foi ministrada. Aleluia. Quero dizer que essa lei vai ser ministrada domingo, às 4h vai ter a declaração do ministro. Aleluia. E à noite cedo, Senhor. Queria segunda-feira para me abençoar hoje, ela vai e vai para São Paulo. Aleluia. Mas graças a Deus, fui preparado para trazer uma palavra para a igreja e assim nos fortalecer a cada dia
e aprender mais e mais que havereis e devemos a Deus nos outros. E é bom quando a gente está pronto para ouvir a Deus, guardar a palavra. Aleluia. Escondi tua palavra em meu coração para libertar contra ti. Já que este ano verá, feliz verá dessa história. As pais, vamos orar, né? Não para que saiamos na presença do Senhor, mas para que possamos estar assim, encerrando esse trabalho. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nós só temos a te agradecer, a Deus, pelas tuas verdades reveladas aos nossos corações, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, pelo tão grandioso presente, Pai, que tu nos concedeste, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Pai, estar tomando posse de todas as bênçãos que tu já derramaste, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que tu a cada dia, ó Deus, nos fortaleças, ó Pai, e nós possamos, ó Deus, estar nos empenhando a buscar a tua palavra, ó Deus, e crescer na graça e no conhecimento que é em ti, Senhor. Tu nos continua nos abençoando, ó Pai, conduzindo-nos, ó Deus, debaixo da tua graça, da tua proteção, ó Pai, nos concedendo uma noite de repouso, ó Pai, e que tenhamos, ó Deus, um amanhecer da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te oramos assim e agradecemos. Amém.